O RB Notícias está sendo transmitido ao vivo aqui do Centro de Convenções do AMB, em São Paulo, o maior centro de convenções da América Latina, que cedia até o dia 13, não, aliás, até o dia 30 deste mês, a Expo Cristã. Eu estou aqui ao lado de dois pastores que estão realmente empenhados no sucesso deste evento, o pastor Jabes Alencar e o pastor Flammarion. Eu tinha perguntado ao pastor Flammarion como é que se forma um pastor da igreja, não é? E o senhor estava ansioso para responder, ou não é? Primeiro, é uma chamada de Deus. Critérios, né? Quais são, sabe, os predicados que uma pessoa deve ter para se transformar num pastor de igreja? Deixa eu te dar o meu exemplo. Eu jogava futebol no Cruzeiro. Era bom de bola? Era bom de bola. Cruzeiro é um grande time, está aí na final do... Mas deixa eu dizer uma coisa, inclusive, ele era pequeno demais, era goleiro. Ah, então não dá certo, goleiro pequeno não dá certo. Ali eu jogava futebol e eu fui para a igreja e de repente o meu prazer era estar na igreja. Eu trabalhava fora. O que o atraiu? A música? Porque, sabe, os crentes gostam de se manifestar de uma maneira muito alegre, muito espontânea nos seus cultos. O que mais me atraiu é que eu sentia a necessidade de cuidar de pessoas. Muito bom. Ajudar pessoas, ouvir pessoas, visitar pessoas nos lares. Aí quando eu dei por conta, eu falei isso com o meu pastor da época, ele falou assim, você tem um chamado de Deus para ser pastor. Aí ele foi e me encaminhou para um seminário teológico. Eu estou dando meu testemunho porque no geral é assim que acontece. Certo. E ali eu fiz o seminário teológico, me formei e me tornei um pastor. A sua igreja quadrangular, ela sabe, se concentra em curas ou na evolução patrimonial do seu rebanho? O Evangelho, a Bíblia... Porque são as duas correntes, né? Sim. São os pentecostais e os neopentecostais. O Evangelho, ele abre espaço para aquilo que você crê, cura, libertação, salvação, vida eterna. Mas o caminho da sua igreja qual é? O caminho é Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus um dia vai voltar para nos buscar. Então é bem mais espiritual do que no aspecto... mais pentecostal. É importante lembrar o seguinte, muita gente pensa assim, eu quero ser pastor hoje, você, não é assim. Tem uma escola... E aí há um detalhe muito importante que, quando você coloca como profissão, pastor não tem profissão, pastor tem uma missão, é um chamado de Deus, a pessoa tem uma chamada, a pessoa sente uma chamada de Deus para pastorear, para cuidar de vidas. O nome já diz, pastor de ovelhas. Por que é pastor? Porque ele vai cuidar de ovelha. É uma lógica. Então, um pastor, ele cuida de ovelhas. E nesse sentido, é que o pastor, o requisito número 1 para ser pastor, é que ele sinta uma chamada de Deus. É que ele tem uma chamada de Deus. Aqui o senhor vai o preparo teológico. Pastor Jabes, aqui o senhor atribui o desenvolvimento da igreja evangélica no Brasil. Por que cresceu tanto? A gente só tem uma explicação. O povo necessita. Há um vazio dentro do coração. Acho que foi atividade social também. E a atividade, a atuação social, a pregação do Evangelho. A igreja evangélica traz uma mensagem da Bíblia que responde às perguntas que o povo faz. É muito importante a mídia dentro desse também, nesse contexto, panorama. É muito importante a mídia, a rádio, televisão. O senhor tem uma ideia de quantas emissoras de rádio... É difícil falar. Nós temos emissora de rádio e televisão. Emissoras de televisão Brasil, também. O senhor acha que se Jesus, não é, pregasse num tempo como o de hoje, ele se serviria desses instrumentos? Sem nenhuma dúvida. Jesus, na época, usou todos os meios que ele podia. O apóstolo Paulo, que foi depois de Jesus considerado o maior pregador, ele usou tudo que existia na época. Então seria atuante, certamente, em todo tipo de mídia. Hoje não seria o sermão da montanha, seria o sermão da antena. Da antena, é isso aí, da tecnologia, né? A gente está falando da Expo Cristã, por exemplo. A Expo Cristã mostra para o público que o povo evangélico, o povo cristão, tem algo profissional, algo de excelência. Você está andando aqui, quem vem à Expo Cristã vê
que há excelência. O senhor tem uma ideia de quantas pessoas virão visitar? Porque hoje é o primeiro dia aqui desse evento no Centro de Convenções da AMB aqui em São Paulo. Só hoje, quantas pessoas vieram? Nós tivemos hoje no café café de abertura inscritos 3.500 pessoas sentados para assistir. Mas o que passa pelos corredores são milhares. A nossa expectativa é que passe daqui até domingo pelo menos 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. Essa é a nossa expectativa. O senhor vê, assim, um crescimento diante do último ano, da última feira? Sem nenhuma dúvida. Crescimento em todos os aspectos. Como é que foi o começo? O começo foi difícil, porque ninguém acreditava. É mesmo, né? Ninguém acreditava. Porque é uma coisa inédita, né? Coisa Eu inédita. não tenho notícia de Você está ter... quebrando o paradigma, você está quebrando o que não existia. No máximo que tinha era cada igreja tinha a sua livrariazinha dentro da igreja. Aí você sai para um lugar fora e anuncia. Quer dizer, no começo ninguém acreditava. Dá uma ideia para mim do envolvimento econômico, né? Do que representa as editoras, a indústria do disco, da música. O que representa isso em termos econômicos, pastor? É difícil definir. É difícil definir. Mas é um segmento bastante importante, inclusive importante, dentro da economia. Que consome muito, é um público fiel. Tem, por exemplo, uma moda especial. Eu andei por aqui em alguns estandes e vi muita gente interessada em moda feminina, moda masculina. Fale alguma coisa sobre isso. Aí a resposta é a seguinte: tem diferença de igreja para igreja? De liturgia, tem algumas mais tradicionais. Indumentária. Tem igreja que a mulher não pode ainda usar calça comprida. Tem igreja que é só saia. O senhor é a favor disso, pastor? Não, na minha visão não. Eu não vejo isso na Bíblia como base bíblica. Para você ir para o céu, você ter um negócio de roupa. E a mulher necessariamente não precisa usar o cabelo comprido? Não. Eu vejo ordem e decência. Naturalmente que a gente respeita aqueles que assim pensam. Cada um tem seu costume. Hoje em dia, quais os segmentos que a gente poderia identificar com essa visão? A Cristã no Brasil ainda preserva isso. Algumas igrejas da Assembleia de Deus, algumas igrejas pentecostais ainda tem isso. Mas a maioria hoje já não tem mais esse tipo de coisa. É uma coisa que deixou de existir. Caiu muito, porque o pessoal tem acesso à Bíblia. E quando a pessoa vai para a Bíblia e os pastores estão na mídia, eu estou na televisão há quase 30 anos. O pastor Silas, o pastor Flamarion. Eu acho que uma das coisas mais avançadas, eu queria fazer essa pergunta para o pastor Flamarion, sobre o celibato. Não é que a Igreja Católica, segundo os ensinamentos de Roma, do Vaticano, ainda insiste. O que é que o senhor poderia dizer? Poderia dizer alguma coisa sobre isso? Porque os crentes no Brasil não seguem essa visão do celibato. Isso, na verdade, a gente tem que respeitar. A fé é aquilo que eu creio. Eu tenho que respeitar o que a outra pessoa acredita. Nós temos uma linha, uma visão bíblica. Se alguém tem uma visão diferente, eu posso não concordar, mas o senhor acha que isso aí um dia vai ter que mudar, não vai não? Né, pastor Jabes? Quando a gente vê a história do porquê surgiu o celibato... O senhor tem filhos? O senhor é casado? Tem filhos, o senhor também. Claro. E a gente aliás, sua esposa está aqui nos brindando com sua Está lançando um livro aqui na feira, olha que lindo. Vida, Mulheres que vencem dores. Ela está lançando aqui, está aqui ao lado da gente, está lançando aqui na Expo. Deixa eu só dizer uma coisa. Assim, diga, com relação ao negócio de celibato, quando a gente vê a história, a gente vê que há questão até da economia financeira, questão da herança. Né? A Igreja Católica, quando a gente vê que instituiu o celibato, tem até esse histórico. Pois tem o fato também das mulheres não poderem... Não poderem e tal. E isso não tem base nem bíblica. Né? No mundo evangélico não existe essa diferença. Quando a Igreja Católica diz que Pedro foi o primeiro Papa, ora, Jesus curou a sogra de Pedro. Se Pedro foi o primeiro Papa, como é que ele era casado? Porque se ele tinha sogra, ele era casado. Então, até aí, é um absurdo teológico, mas a gente respeita. Essa discussão aqui não existe, porque a nossa feira aqui, não é? Ela é presenciada, exatamente. Ela recebe a todos de braços abertos. Olha, eu agradeço imensamente a presença dos senhores aqui, desejo o maior sucesso nesta realização. Muito obrigado, viu, pastor? Eu que agradeço de coração, convido você, telespectador, a estar conosco. Vai até domingo, todos os dias, tem aqui coisa linda, material para você comprar, para conhecer. E a Rede Brasil vai estar aqui. E a Rede Brasil, eu quero parabenizar por a iniciativa, inclusive, de estar aqui. Que Deus abençoe. Muito obrigado, hein, pastor? Eu que te agradeço, sou seu fã, hein? Muito
Muito obrigado. Estar aqui hoje do seu lado, para mim é uma honra. Muito obrigado. Senhoras e senhores, nós então encerramos aqui mais esta edição muito especial do RB Notícias de hoje. Nós voltamos amanhã, às 7 da noite. Obrigado e até lá.